Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? É isso aí. Hoje vamos num vídeo aqui diferente, né? Vamos falar aqui um pouco, diferente porque eu poderia gravar ele com a moto. Afinal de contas, nós vamos falar como é que é pilotar na chuva, né? Então, eu decidi gravar esse vídeo aqui no estúdio porque tanto faz também. Agora nós estamos no período realmente de chuva aqui na Bahia, né? Para quem não me conhece, sou Barbosa, muito prazer. Falo aqui de Salvador, na Bahia. E, já como eu venho falando em alguns outros vídeos, se puder dar uma força no canal, clique nesse botão vermelho aí, se inscreva, né? Não esqueça de deixar o seu like, querendo ajudar. Nós temos aqui o apoia-se do canal, https://apoia.se/Barbosa, que é dedicado aqui às viagens e equipamentos aqui do canal. E justamente nessas viagens que eu vou falar aqui, né, usar até como exemplo sobre a questão de pilotando na chuva. Bom pessoal, estou viajando e começou a chover, e agora, Barbosa, o que é que eu faço? Eu paro, sento, choro, corro para dentro do mato? Não, meu amigo, não. Muita calma nessa hora. Pilotar na chuva não tem tanta assim diferença de você estar pilotando quanto você está pilotando no terreno normal. Claro que as condições mudam, muitas vezes o vento muda, sem falar na questão chuva, né? Água na viseira, a questão do barulho, água batendo em você. Óbvio que eu estou entendendo que você já está com a capa todo direitinho, então você está só sentindo os pingos batendo na capa, na mão. Você muitas vezes pode até estar com luva, muitas vezes pode molhar um pouco a mão, tal. O piso, que é o principal, está molhado, a moto também, a pista onde você vai, se é estrada de terra, estrada de chão, já é um pouco mais complicado. Se é asfalto, aí tem que ver. Se é rodovia duplicada, já é um pouco melhor. Se é rodovia de mão dupla, né, já tem que tomar um pouco mais de cuidado. É sobre isso que nós vamos falar, tá? Então, muito bem, não tem, como eu falei, não tem muita diferença, tá? Você, com a experiência, você começa a olhar para cima e ver, bom, olha, vai chover, tal ponto vai chover. E muitas vezes você para, como eu já parei, você vendo, bom, daqui a 200, 300 metros está chovendo, aqui está certo, ainda não, a nuvem não chegou aqui, eu estou aqui colocando a capa e estou vendo que está chovendo logo ali. Você sai, anda com a moto e a chuva entra, né? É bem legal isso. Às vezes acontece, ou às vezes você já entra na chuva de vez. Bom, uma coisa que a gente precisa falar aqui é o seguinte: eu fiz alguns cursos de direção defensiva, né? Eu precisei fazer, quando eu falo alguns, a pessoa deve estar pensando, poxa, você já foi penalizado alguma coisa para poder fazer esse curso? Não. Como eu trabalhei em indústria, para você dirigir um carro dentro de uma indústria, não tem jeito, não precisa só mostrar que é habilitado, você precisa fazer um curso de direção defensiva e depois disso você é habilitado, vamos dizer assim, a dirigir, né, um carro dentro de uma indústria. Então por isso eu fiz, né, como eu trabalhei em algumas, eu precisei fazer alguns cursos. E todos eles, né, é muito bom até a gente fazer esse tipo de curso, porque a gente vê várias coisas, várias situações, por mais que a gente já saiba, por mais que tenha até aí no YouTube, a gente vê, são mostrados, né, vídeos de acidentes, a gente passa a ver que muitas vezes coisas que poderiam ser evitadas, né, e é justamente essa a intenção do curso, e a gente passa a ter mais cuidado em relação a algumas coisas e prestar atenção em algumas outras coisas. E é justamente isso. Um dos grandes pontos é quando começar a chover, isso vai ver, não precisa nem de curso de direção defensiva. Reduza a velocidade. Porque já tem trocentos vídeos por aí que, por mais que o pneu seja preparado para trabalhar em um terreno molhado, num piso molhado, a distância de frenagem vai
aumentar, né? Você vai percorrer mais tempo freando, no caso a moto, para poder parar ela. Então, precisa se reduzir a velocidade. Outra coisa que também se comenta muito nesses cursos é o seguinte, eu estou falando aqui mais em rodovia, mas também serve também para a cidade. Início de chuva, aquela chuva que está começando, né, aquelas gotinhas que deixam aquela areia, com pico, o pessoal fala aquela laminha, né, aquela lama, e aquilo é complicado porque a gente não sabe o que está ali por debaixo. Pode ser que, tanto na cidade quanto na estrada, né, vamos supor, houve algum acidente e derramou o óleo, apesar de toda a limpeza do óleo que ficou, mas aquele restinho com a areia, com a água, aquilo ali gera um sabão que em alguma situação pode levar a algum acidente. Então é preciso ficar esperto, né? No início, quando você pega uma chuva assim, no início da chuva, a chuva fininha, quando você pega uma chuva lavada, que ela vai lavando o asfalto, já é um pouco mais tranquilo, né? Só tem que tomar cuidado, óbvio, com a camada de chuva, mas é um pouco mais tranquilo, porque ela lava, tira essa areia, fica praticamente a água e asfalto. Pode ficar um pouco de óleo, mas paciência. Aí eu diria assim que é um pouco até melhor sem areia do que com areia. Percepção minha, aí no caso, minha opinião. Mas essa é uma dica. Se pegou aquela chuva no início, né, onde ela começou a molhar o asfalto, você já vem com a velocidade devagar, mais atenção, e aí já passa a utilizar a segunda dica, que é cuidado nas inclinações da moto, né, não fazer curvas muito deitado, né, na moto, né, diminuir a inclinação, diminuir a velocidade nas curvas para diminuir a inclinação e tocando de boa. Não tem muito segredo. Ah, Barbosa, mas é qualquer chuva que eu posso pegar? Posso seguir? Não, nem sempre. Tem chuva que vem acompanhada de muito vento, tem chuva de granizo, nem pensar, né? Eu vi vídeos até agora, nesse período que nós estamos agora, estou gravando esse vídeo em julho, e vi vídeos aí lá em, se eu não me engano, em Santa Catarina ou em São Paulo, com gelo na pista, né? Da chuva que deu, com a coisa que deu e ficou gelo na pista. Então, precisa ter cuidado, não é toda a chuva. Se a chuva estiver muito forte, né, não dá para encarar. Mas eu vou parar na estrada. Se arranjar algum lugar, parar na estrada também é uma coisa meio arriscada. Até no acostamento, eu falo, dependendo, não sei se é um acostamento longo, mas se for um acostamento meio apertado também é muito perigoso. Tem que lembrar que se você está sem visibilidade, porque esse é o grande ponto aqui, visibilidade. Você pega uma chuva forte, começa a bater os pingos na viseira, muitas vezes até de carro é complicado. Muitas vezes de carro você prefere, olha, vou dar uma encostada aqui no posto, porque esperar essa chuva diminuir um pouco, passar a nuvem, e aí a gente segue. A mesma regra para moto. Você tá ali quando você está com a viseira ali, que está com visibilidade, os pingos estão batendo, mas você está com visibilidade, ok. Né? Mas diminuir a visibilidade, procurar um lugar para parar, não é ruim não. Se tiver um posto, um tempo, 15 minutos, esperar a nuvem passar, e aí você segue viagem. Eu digo, por exemplo, eu passei, já tem vários exemplos, né? Eu passei por várias situações com chuva. Aqui no canal eu tenho algumas, só que o problema é que eu não posso filmar muito na chuva porque o equipamento não é a prova d'água. E se eu filmar, eu tenho que tirar o microfone porque ele é um ponto de entrada da água. Eu tenho que mudar a caixa da câmera para botar aquela caixa totalmente vedada. E aí é uma coisa que muitas vezes não dá para fazer, não dá para fazer rápido. Você tem que muitas vezes colocar logo a capa e seguir, né, que você está parado na estrada. Então, às vezes não dá. Mas algumas vezes eu filmei, até arriscando o equipamento. E uma delas, por exemplo, num vídeo que tem no retorno, acho que do encontro dos motofilmadores aqui
de Salvador, nós pegamos uma chuva forte. Tem outro vídeo que eu peguei uma chuva agora, né, em agosto, com a Teneré 660. Tem outro que não está no vídeo, eu acredito, eu não lembro, eu acho que não está no vídeo, mas saindo daqui de Salvador para Brasília, eu saí daqui às 4 da manhã, peguei a BR 324 aqui à noite, né, finzinho de noite, né, na madrugada, às 4 da manhã, e peguei uma chuva forte, tanto que eu precisei andar a 60 km por hora na BR. Detalhe, fiz isso porque eu conheço a BR-324, sei que o movimento é pequeno e deu para seguir. E sabia que daqui a 100 km essa chuva ia parar. Menos que isso ela parou. Tá? Mas eu peguei um trecho com uma chuva muito forte, em que eu tive que reduzir bastante a velocidade, não tinha lugar para parar. Se tivesse até eu parava um pouco, porque estava uma chuva muito forte. O máximo que eu pude fazer foi reduzir a velocidade para 100 por hora, olhar no retrovisor, eu estava sozinho na BR, não tinha ninguém. Então, deu para conseguir tranquilo, show de bola, sem nenhum problema, sem nenhum risco. Mas, como eu falei, se eu tivesse uma possibilidade de dar um tempo, eu teria até parado para poder segurar um pouquinho, né, como eu falei, deixar um pouco essa chuva passar para poder prosseguir, né? Então, essa coisa, como eu falei, né, de filmar, ele é um pouco complicado, ainda mais nesse caso à noite, não ia dar para filmar nada, não ia dar para ver nada, porque ainda estava muito escuro, ainda era 4 e pouco da manhã com as nuvens, não ia dar para ver muita coisa no vídeo. Mas tem esses vídeos que eu fiz andando com a 250 e andando com a Teneré 660, todos dois na chuva, né? Mas, como eu falei, não tem muito segredo. Moto, por exemplo, de baixa cilindrada, tem que ficar esperto, muito possivelmente também com os ventos, porque você vem numa chuva dessa, tem vento, né? Então ela já muda um pouco como é que eu vou dizer assim, a dirigibilidade da moto, né? A condução da moto na pista. Outra coisa importante que para o pessoal que não tem o costume, principalmente em rodovia, não se assustar, né, que você vai baixar um pouco a velocidade, a não se assustar com os caminhões, tanto se você estiver numa rodovia de mão dupla, que ele vai passar do teu lado, né, e vai fazer aquele barulho, aquela névoa de água, não se assustar com isso, e principalmente esses que passam ao contrário, digamos assim, um pouco mais tranquilo, mas o que te passa, né, os que passam te ultrapassando, esses já são um pouco mais complicados, porque primeiro você tem que tomar cuidado se estiver com moto baixa cilindrada e não ficar muito próximo dele, dar distância. E aquela coisa, né, o barulho para a pessoa que não tem muita experiência, né, o barulho da chuva, né, aquela situação que muitas vezes fica um pouco assim desconfortável para quem não tem muita experiência. O barulho do caminhão, o barulho da roda ali com a água, aquele spray todo que gera aquela coisa, muitas vezes a falta de visibilidade que tem momentânea, a turbulência que gera na moto de baixa cilindrada, geralmente ela é meio leve, então esse é um momento que você tem que manter a calma e não se desesperar numa questão dessa, certo? Numa pista dupla, numa pista duplicada, tranquilo, né? Os carros vão te passar, o caminhão pode te passar também nessa situação, ele pode vir descendo a ladeira aí embalado e passar você por uma situação dessa, então também não se assustar. Nas pistas de mão única, né, de mão dupla, isso acontece também, ela pode ultrapassar, é a mesma questão. Na pista duplicada, os carros que passam sentido contrário, para você não interessa tanto, já não faz tanto problema. E mais uma dica que é posicionamento. Você se posicionar numa rodovia em que você tem a distância para o carro que está atrás e uma distância para o carro que está à frente,
mesmo na chuva, né, isso tanto no seco quanto no molhado, mesmo na chuva você vai prosseguir numa velocidade, numa segurança, né, boa. E isso é uma regra, né, pelo menos para mim é uma regra, tanto no seco quanto no molhado. Assim como não, é, não digo não permitir, eu falar não permitir, às vezes a gente nem tem como, mas evitar situações em que os carros fiquem muito colados na traseira da moto, né? Então, principalmente na chuva, né? Se no seco já não é bom, na chuva pior ainda. Então, dar passagem e deixar embora e, e vá com Deus, que eu também vou aqui no meu caminho, eu vou seguir no meu caminho. Beleza, pessoal? É isso que vamos falar nesse vídeo. Muito obrigado a todos, um grande abraço, fiquem todos com Deus. Fui!